Que a paz do Mestre da Galileia seja abundante em vossos corações. Uma grande satisfação estar aqui com os meus irmãos crentes em Jesus de Sara, mais uma vez, para juntos congregarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome daquele que reina e vive para sempre. Glória a Deus. Num mundo tão corrido, num mundo tão conturbado, num mundo onde grandes homens se digladiam pela fama, homens que dedicam tempo preciosos de suas vidas em busca de descobertas, em busca de invenções, em busca de status, homens que até conseguiram marcar os seus nomes na história. Poderia citar Alberto Santos Dumont, inventor do avião, um homem que, com sua invenção, fez com que a humanidade atravessasse oceanos, cruzasse continentes em questão de horas. Posso citar até outros membros, homens de outras religiões, Buda, Allan Kardec, Karol Wojtyla, que foi o Papa João Paulo II, um dos heróis do catolicismo. Homens que com suas obras conseguiram arrastar milhões de pessoas também atrás dos seus passos. Porém, se eu for a Paris hoje, encontro os restos mortais de Santos Dumont. Se eu for no Vaticano, encontrarei os restos mortais de Karol Wojtyla. Se eu for em qualquer local do mundo, em cemitérios das grandes cidades, encontrarei os restos mortais daqueles que são considerados ídolos da humanidade. Mas, porém, no cristianismo verdadeiro, a sepultura está vazia. Não há restos mortais. O maior de todos os homens, que dividiu a história do mundo. A história do mundo não é contada antes ou depois de Buda, tampouco antes ou depois de Allan Kardec. A história do mundo, até para o mais convicto ateu, precisa ser contada em antes e depois de Cristo. E é com grande satisfação e com grande alegria, pastores que dirigem a igreja, que eu recebo esse convite, obreiros, meus irmãos da orquestra, os meus irmãos aqui de Sara, que recebemos a missão de estarmos pregando neste projeto trimestral em busca da santidade. Hoje o tema Esperando a Vinda de Jesus, versículo base está lá na carta à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, a primeira carta, igreja fundada por Paulo na segunda viagem missionária, entre 49 e 52 depois de Cristo. Porém, como o pastor Joabe me deixou extremamente à vontade para falar sobre santidade e sobre a espera que todos nós temos, ansiosa pela volta de Jesus, eu convido que a querida igreja abra a Santa Escritura no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, verso 1. Foi o tema ou os versículos base que o Espírito Santo colocou em meu coração para pregarmos sobre santidade e também a volta de Jesus. Amém? Capítulo 5 de Mateus registra, a partir do primeiro verso, vamos ler até o verso de número 12, as seguintes palavras de Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A igreja pode tomar o seu assento? Sermão do Monte. Um dos trechos da Santa Bíblia que mais me emociona. Todas as vezes que eu leio o Sermão do Monte, eu não consigo ficar inerte, eu não consigo ficar sem me emocionar. Eu gostaria que você memorizasse o seu pregador favorito. Aquele pregador que você se alegra quando recebe a notícia que ele vem à igreja. Ou talvez um que você ainda não tenha oportunidade, ou não teve a oportunidade de vê-lo pregar, mas que você devora suas pregações através da internet. Multiplique por 5, 6, 7 milhões de vezes, porque este povo estava sentado no maior pregador que a humanidade já viu, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, segundo os estudiosos, para explanar com toda a sua eloquência, com toda a sua maestria, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, no livro de Mateus, rasga o capítulo 6, atravessa o versículo 7 e termina no versículo de número 29 deste mesmo capítulo. Cristo aproximadamente pregou por 3 horas para aquela multidão. Jesus Cristo começa falando sobre as bem-aventuranças, que falam exclusivamente de qualidades espirituais. As preocupações históricas do homem, riqueza material, condição social, sabedoria secular, essas preocupações, elas não recebem pouca atenção na pregação de Jesus. Elas simplesmente são ignoradas por Jesus Cristo. Estas situações sequer são mencionadas por Jesus durante o seu sermão mais famoso, que é o Sermão do Monte. Jesus está claramente esboçando um reino que não é deste mundo. O mesmo reino referido por Jesus e registrado pelo evangelista João, no capítulo 18, verso 36, onde Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é aqui. Um reino cujas fronteiras não passam através de terras ou cidades, mas um reino que foca o coração do homem. Que reino é esse? Onde o mais humilhado é exaltado. Que reino é esse? Onde as condições sociais, status, não importam. Que reino é esse? Onde os bens materiais são ignorados olimpicamente. Que reino é esse? Onde a prostituta, onde o drogado, onde o bêbado, com o coração arrependido,
tem a oportunidade de sentar à mesa com o rei. Que reino é esse? Onde o rei não almejou uma coroa de ouro, mas usou uma humilhante coroa de espinhos. Que reino é esse? Que não luta por territórios, mas que luta pelo coração do mais humilde. Que reino é esse? Que não vislumbra nada em troca, que apenas quer salvar o homem de seus pecados. É o reino onde o ladrão da cruz, no final da sua vida, arrependido dos seus pecados e compadecido ao ver um homem sem erro, sem pecado, sem falha, sofrer uma morte tão humilhante. Onde um ladrão, que sequer talvez tenha botado os pés num templo, um ladrão que talvez sequer tenha contribuído com um dízimo, olha para o lado e diz: mestre, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Que reino é esse onde um rei poderia usar da sua empáfia e da sua majestade, dizendo que agora é tarde demais, que ele não contribuiu absolutamente em nada para esse reino? Um rei que poderia rejeitar este homem. Que reino é esse? Onde o rei ainda junta forças para engolir a sua dor, e entre uma gota e outra de sangue que cai ao solo, olha para o lado e diz: hoje mesmo tu estarás neste reino comigo. Um reino maravilhoso, que talvez está sendo deixado de pregar nas igrejas. Talvez hoje nós estamos mais preocupados em pregarmos um reino que oferece facilidades. Hoje talvez nós estejamos mais preocupados em pregar um reino que mais está preocupado em massagear o ego daqueles que o almejam. Talvez nós estejamos mais preocupados na quantidade, não na qualidade. Um reino que deixou de ser prioridade dentro das igrejas, de um país que vira as costas para Deus, num país de vários deuses, num país idólatra, num país do carnaval. Um reino que não exige mais a renúncia. Um reino que não exige mais que os seus súditos abram mão da sua própria identidade e tomem a sua cruz para seguir o seu rei. Que rei é esse que nós adoramos? Um rei que morreu de uma forma humilhante, mas que continua, anos e anos, milhares e milhares de anos depois da sua crucificação e da sua ressurreição, tendo a sua palavra entoada no coração daqueles que ainda o almejam e buscam em espírito e em verdade. Todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria de vocês, que eu sou jornalista de profissão. Todos os dias, quando eu me dirijo de manhã cedo para a emissora de rádio, cuja eu presto meus serviços para apresentar um jornal, das 7 às 9 da manhã. Lá às 6:30 da manhã eu começo a fazer um último estudo das notícias do dia. E como jornalista, ainda mais nesse período conturbado do país, seja na televisão ou seja no rádio, as emissoras em que eu trabalho, eu tenho zelo pelo meu emprego e, como não poderia deixar de ser, aquilo me alegra muito quando eu consigo furar os meus colegas concorrentes. Na linguagem do jornalismo, furar a concorrência é divulgar a notícia em primeira mão. Dia desses, uma entrevista que eu fazia com um senador de um determinado partido acabou repercutindo nas outras regiões do estado, porque no momento em que eu estava entrevistando aquele senador, o presidente do partido dele acabava de ser afastado do cargo, já que ele estava envolvido em denúncias de corrupção, e eu tive que informar esse senador durante a entrevista. Aquilo repercutiu
E eu fiquei, obviamente, lisonjeado, porque a minha profissão estava sendo exaltada naquele momento, porque, como jornalista, eu repassei uma informação em primeiro lugar. É assim diariamente na minha profissão. Nós queremos divulgar a notícia em primeira mão. Mas tem uma notícia que eu não quero divulgar em primeira mão, tampouco quero divulgar, que é a notícia que anunciará a sumida de um povo da terra, de um povo que estará se regozijando neste reino, anunciado nos primeiros capítulos de Mateus por Jesus Cristo de Nazaré. Um reino onde aqueles que choram serão consolados. Um reino onde aqueles que são humilhados serão exaltados. Um reino onde o próprio Cristo afirma em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que Ele mesmo enxugará toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. E aquela lágrima que insiste em cair do seu rosto, ela será seca no âmago, no interior, porque neste reino todas as coisas passadas ficarão para trás, e nós apenas nos alegraremos com o nosso Rei, o nosso Mestre Jesus. Mas esse reino não é fácil de se conquistar. Esse reino, ele não é tão simples como ele vem sendo anunciado ultimamente. É um reino que exige santidade, que exige dedicação, que exige persistência, que exige lágrima, que exige suor, que exige renúncia. Esse é o reino que eu almejo. Esse é o evangelho que eu aprendi a pregar e eu aprendi a amar. O evangelho que me avisava atentamente que eu teria aflições durante a minha passagem, mas que eu deveria ter o bom ânimo. A gramática me ajuda nesta frase de Jesus Cristo, pois não é colocado um ponto final. No mundo tereis aflições, ponto. Não, é vírgula. Porém, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas o bom Cordeiro, assim como ele anuncia o reino, nos primeiros versos, nos 12 primeiros do capítulo 5 de Mateus, ele também nos deixa aquilo que eu considero um manual de santidade. Jesus Cristo, passo a passo, durante o Sermão do Monte, nos fala sobre a santidade, sobre o comportamento, sobre a nossa condição aqui na terra, para que um dia nós pudéssemos nos regozijar na Nova Jerusalém. No capítulo 5, no verso 13, Jesus começa a falar do sal da terra e da luz do mundo, que é o que nós deveríamos ser. Nós estamos vendo hoje uma igreja que está cada vez mais parecida com o mundo. Igrejas que abrem as portas para que o mundo entre dentro da igreja. Alguns dizem que é estratégia. Alguns dizem que é uma tática para angariar novos crentes. Mas eu não vejo Cristo ensinar em momento algum táticas ou estratégias. Eu não vi em nenhum momento Deus falar para os hebreus se parecerem com os egípcios durante o exílio na terra do faraó. Eu não vi Deus em nenhum momento dizer para que os israelitas se parecessem com o povo da Babilônia durante o momento de escravidão. Eu sempre vejo através das santas escrituras um Deus que exige retidão do seu povo. Um Deus que mostra 3 jovens prestes a serem lançados dentro de uma fornalha, como nos relata o livro de Daniel no capítulo de número 3. Quando o rei Nabucodonosor chega para aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele diz: vocês não ouviram as músicas? Vocês não ouviram a harpa? Por que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Eu não vi Deus abrir nenhuma estratégia. Vai, se prostra.
estratégia, se parece com eles, é uma tática para te ganhar eles. Não, eles se manteram retos, eles se mantiveram eretos perante ao rei e disseram: saiba você, Nabucodonosor, que o nosso Deus, o Deus de Israel, pode nos livrar das tuas mãos. E agora a parte que mais me apaixona, pastor. Aqueles jovens dizem: mas saiba tu, ó rei, que se ele não nos livrar, mesmo assim, ele continuará santo e digno da nossa adoração. Sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós até parecemos na contramão, seja na escola, seja no trabalho, seja nas pautas progressistas que dizem: mas espera lá, por que não aborto? Por que a tua igreja não abre para o aborto? A mulher tem o direito de ser mãe ou não. O crente continua dizendo que o aborto não transformará a mulher numa mulher sem filhos, e sim numa mãe de uma criança morta. Manter-se na contramão, luz do mundo, sal da terra. Ainda no capítulo 5, no verso 19, Jesus Cristo, ele diz que não é a lei. Ele disse, melhor dizendo, que não veio cumprir a lei, mas que ele é a lei. Ele é a lei. Não precisamos ir atrás de filósofos, não precisamos ir atrás de grandes pensadores ou de grandes pregadores que levantam talvez uma heresia. A lei já se cumpriu em Cristo Jesus. E todo aquele que nele crê, e todo aquele que crer no sacrifício vivo de Jesus Cristo, de todo o coração alcançará esse reino. No capítulo 5, no verso 21, Jesus fala sobre homicídio. Mas não é somente esse homicídio terrível que a gente acompanha através dos noticiários, onde um cidadão, querendo um bem material, assassina uma outra pessoa. Não somente esse, mas Jesus claramente se refere ao homicídio espiritual, de crentes sendo mortos dentro das próprias igrejas, através da calúnia, através do dedo em riste, através do julgamento descabido, através das injustiças. Em Mateus, ainda no capítulo de número 5, no verso 27, Jesus Cristo começa a falar de adultério. Mas ele não fala só do adultério que acaba sendo consumado com o relacionamento de um homem casado com uma mulher que não seja sua esposa, ou de uma mulher casada com um homem que não seja o seu marido. Jesus Cristo vai muito mais a fundo na questão. Ele fala aquilo que talvez muitos de nós cometemos diariamente. É o olhar malicioso. É o pensamento tolo. Essa situação é tão grave que Jesus Cristo disse que basta apenas pensar que tu já estarás cometendo adultério em teu coração. Continuando o manual de Jesus Cristo, ainda sobre o casamento, no capítulo 5, verso 31, Jesus Cristo fala sobre divórcio. A instituição criada por Deus, que hoje está tão deturpada, que hoje está tão humilhada. Quantas vezes na mídia nós ouvimos falar que o casamento é uma instituição falida. Jovens que não têm mais o compromisso, jovens que não têm mais interesse em constituir famílias. O casamento ainda continua sendo um projeto de Deus na vida do homem e da mulher. No manual ainda da santidade, Jesus Cristo, no capítulo 5, verso 33, começa a falar sobre juramentos, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós falamos,
e que parece ser algo tão simples. Não é isso, não é aquilo, não é promessa. Certa vez, um ex-patrão meu me contratou para fazer um serviço e eu perguntei para ele sobre o contrato que selaria aquele nosso acordo. Ele disse que confeccionaria aquele contrato, mas que existia algo muito maior que um pedaço de papel, que era o fio do bigode, a palavra honrada. Um ateu que parece ter mais convicção neste ensinamento de Jesus que muitos de nós. Se você disse sim é sim, se você disse não é não, a sua palavra precisa prevalecer. Você precisa ter postura, palavra. Jesus Cristo ainda fala no capítulo 5, no verso 38, sobre vingança. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas brincarem com um hino que parece refletir bem isso, que fala da vingança saborosa que tem o sabor de mel, mas que Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos oferecer a outra face. Por mais que o nosso coração humano se encha de ira, por mais que o nosso coração deseje a vingança, a outra face é o exemplo deixado por Jesus Cristo de Nazaré para o crente que procura santidade. Ainda Jesus Cristo nos fala sobre algo tremendo no capítulo 5, verso 43, que seria amar os nossos inimigos. É tão fácil orar pelos seus, é tão fácil orar pelos nossos, mas é aquele que nos ofende, aquele que nos persegue, aquele que levanta todo tipo de calúnia contra a igreja, aquele que zomba de você. Esse é mais difícil, não é não? Orar e amar os nossos inimigos. Quando os judeus pensavam que o Messias viria para castigar os romanos, livrar o povo judeu de toda a tirania dos romanos, Jesus Cristo se aproxima e dá outra face. Jesus Cristo ensina o que é o amor. Jesus Cristo ensina o que é compaixão. Jesus Cristo nos orienta a oferecer a outra face. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, no verso 1, Jesus Cristo fala sobre assistencialismo. Jesus Cristo fala em assistência social, ajudar os necessitados. Na passagem que prevê a chegada do reino, quando perguntam ao mestre, e Jesus Cristo disse: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Passei frio e vocês me vestiram. Estive preso e vocês foram me visitar. Mas mestre, nós não lembramos do Senhor com frio, não lembramos do Senhor com fome, não lembramos do Senhor com sede, tampouco lembramos do Senhor preso. Todas as vezes que vocês fizeram isso pelos pequeninos, pelos mais necessitados, pelos desamparados, vocês estavam fazendo para mim. Nós não fomos chamados para construir templos imponentes. Nós não fomos chamados para mostrar o poderio da igreja. Nós não fomos chamados para colocarmos as nossas melhores roupas no fim de semana e adorarmos ao nosso santo Deus num templo maravilhoso como esse. É bom, mas nós fomos chamados para algo muito maior. Se você é filho do rei, você não pode se contentar apenas com isso. A viúva continua sendo aviltada,
o órfão continua sendo desprezado, o bêbado continua dormindo na sarjeta, a prostituta continua vendendo o seu corpo nas calçadas, a lágrima continua correndo, o mundo continua gemendo, não há tempo mais para brincadeiras. Jesus Cristo orienta que a santidade do bom cristão confronta com ele e faz com que o verdadeiro cristão não se conforme perante as injustiças sociais. O que está acontecendo com o nosso país? O censo nos mostra que ano a ano o número de cristãos protestantes, cristãos evangélicos no Brasil cresce de forma assustadora. Mas nós continuamos observando um país afundado em corrupção, num país onde a injustiça social prevalece, num país onde o choro daqueles que não é que tem pouco, é que não tem nada, continua sendo ouvido durante a madrugada. Nós não estamos mais fazendo a diferença. Nós não estamos mais fazendo a diferença. Onde estão os crentes que oram pela nação, os crentes que oram pelas nossas autoridades? Qualidade não é sinônimo de quantidade e vice-versa. Fruto de um evangelho superficial que está sendo pregado. O evangelho do toma lá da cá. Do evangelho que ensina a conquistar e não ensina a repartir. De um evangelho que infelizmente não vem fazendo diferença no Brasil. Mas eu creio num avivamento da igreja. E o avivamento da igreja não significa apenas o crescimento da igreja em número de crentes, em número de igrejas, de templos. Um grande avivamento na Inglaterra começou com 4 jovens dentro de um quarto numa universidade, na Universidade de Cambridge. Jovens novos que não estavam mais permitidos pela reitoria da Universidade de Cambridge de fazer os seus cultos ao ar livre. Não contentes, eles se reuniam nos seus quartos, às escuras, e ali com 4 jovens começou o grande avivamento na Inglaterra, que por depois veio a tomar toda a Europa. Este é o avivamento verdadeiro que a igreja brasileira precisa. Ainda no capítulo 6, no verso de número 5, Jesus Cristo fala sobre aquilo que talvez hoje venha se tornando mais difícil, inclusive para mim: oração. Numa sociedade cada vez mais corrida, onde nós temos que buscar o sustento das nossas famílias, cumprir com as nossas obrigações profissionais, oração acaba, infelizmente, para muitos ficando em segundo plano. Para dobrar os joelhos e se concentrar por 15, 20 minutos, talvez até por 5 minutos, se torna um sacrifício, um sacrilégio. Mas Cristo ainda busca por adoradores de verdade. Em orações onde você acaba derramando todo o seu coração, toda a sua angústia, todas as suas aflições aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oração que toca no coração de Jesus, como o salmista que começa orando, dizendo que: Senhor, eu não tenho como pagar os meus pecados a Ti. Senhor, se Tu fores cobrar os nossos pecados, ninguém subsistirá. Mas eu sei que Tu é dono da misericórdia. Eu sei que Tu é dono da compaixão. E mesmo eu não sendo digno, eu espero o Teu perdão de forma ansiosa, como o guarda de Jerusalém espera pelo romper do sol. Onde estão as nossas orações? Onde estão as nossas lágrimas? Naquele momento em que nós ficamos na intimidade com Deus. No capítulo 6, no verso 16, Jesus Cristo fala sobre jejum.
O jejum da igreja que mata a carne. O jejum que fortalece o espírito. Mas um jejum sem exibicionismo. Esses dias eu estava vendo alguém colocar no Facebook: 12 horas em jejum. Só Deus para me dar forças. Não é esse jejum que Deus procura. O jejum do exibicionismo. Jesus Cristo ainda fala para termos cuidado, inclusive, com a nossa própria aparência durante o jejum, para que ninguém note o nosso sacrifício para com Deus. Vocês notaram nesse manual de santidade quantas vezes Jesus toca em nossa hipocrisia? Vocês notaram quantas vezes durante essa explanação maravilhosa de Jesus, Jesus Cristo toca em nossa demagogia? No capítulo 6, no verso 19, Jesus mais uma vez toca em nossa ferida. E lembra que nós estamos buscando desesperadamente juntar tesouros na terra. Porque eu preciso trocar o meu carro. Porque eu preciso mudar o meu vestido, porque daqui a pouco as irmãs vão falar que eu só tenho esse vestido para ir no culto. O sapato, então, é um festival. Nós estamos nos preocupando, e é importante sim nós termos o conforto do nosso lar, mas nós estamos nos preocupando demasiadamente naquilo que não importa absolutamente nada para Deus. O seu carro vai cair, vai sair de moda, vai sair de linha. A sua casa vai precisar de reformas, porque por mais bonita que ela seja, o tempo irá corroê-la. O seu relógio, um dia a pulseira vai arrebentar. O seu terno um dia vai ficar puído. A sua gravata um dia vai sair de moda. Mas Jesus Cristo diz que no reino dele há um tesouro incorruptível. E é nesse tesouro que nós devemos nos preocupar. Não ajunteis tesouro na terra para que a traça o consuma. Ainda no capítulo 6, no verso 25, Jesus Cristo nos alerta para as preocupações da vida, as coisas do cotidiano. O irmão estava cantando aqui, ele disse: o que está tirando, o que está ocupando no seu coração o lugar que é de Jesus Cristo por direito? As nossas preocupações, elas estão cada vez maiores. E o homem responsável, ele tem sim a preocupação. Mas o homem responsável e cristão tem a preocupação, mas tem o consolo. Porque Jesus Cristo disse que todas as outras coisas seriam acrescentadas para aquele que se preocupa em divulgar e em difundir o seu reino. Jesus Cristo até faz uma comparação com as aves do céu. Se as aves dos céus, se os animais, elas recebem o seu sustento, imagine nós que somos filhos do Deus Altíssimo, nós não ficaremos desamparados. Não ficaremos. No capítulo 7, no verso 1, Jesus Cristo fala do julgamento ao próximo. Quantas vezes nós acabamos alertando os nossos irmãos para o cisco que está no olho dele, e não observamos a trave que está em nossos olhos. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Essa semana uma senhora me parou e disse: você é crente, né? Sou. Eu vi umas fotos suas pregando numa igreja lá. Sou, é verdade. Você não tem vergonha não? Eu falo: por quê, irmã? Porque eu estava vendo seu jornal. Você informou que o técnico do Criciúma estava numa situação difícil e poderia ser demitido. Eu falei: foi. Você não tem vergonha? Eu falei: não. Crente não fala sobre isso não. Amém.
Irmã, o filho da senhora é advogado, né? É advogado. Aquele rapaz lá na praia que acabou matando uma família inteira, é cliente dele, né? É. A senhora não tem vergonha, não? Você está misturando as coisas, meu filho. É a profissão dele. É a minha profissão. Glória a Deus pelos advogados. Mas nós nos preocupamos demais com os nossos irmãos. E não somos capazes de olhar para os nossos umbigos. É o cisco que está no olho do irmão que incomoda. Mas o palanque que está na frente do nosso rosto, a gente não enxerga. No capítulo 7, no verso 7, Jesus Cristo diz na persistência da oração. Essa é a parte que eu mais me identifico, porque parece que tem alguns momentos que Deus cerra os ouvidos dele para as minhas orações. Parece que Deus escuta as orações de todo mundo, menos a minha. E as pessoas continuam insistindo: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que não dá a resposta para aquele problema que você está enfrentando com os seus pais? Que você e os seus pais juntos precisam resolver. E eu oro, e o silêncio impera. Mas Jesus Cristo me ensinou a persistir na oração. Porque no momento que você parece não estar sendo ouvido, que o Mestre olha atentamente para você. E aí eu lembro de Lucas capítulo 4, que nos diz que Jesus Cristo, eu falei aqui da outra vez, foi impelido para o deserto. E no evangeliquez, no crentez, na nossa linguagem, deserto significa prova. Deserto significa provação, e é mesmo. Mas nós às vezes somos maus. E nós dizemos que se o irmão está na prova é porque ele está passando por uma provação em virtude de um pecado, de um erro, de uma falha sua. Jesus Cristo foi o exemplo perfeito de um homem. Não errou, pastor. Um Deus justo, que olha para pecadores e se depara diante de um grande dilema. Como um Deus justo pode perdoar nós pecadores? Como um Deus justo pode nos livrar da nossa condenação eterna, que seria o inferno? Ele se faz homem. E muita gente diz que o maior acontecimento da humanidade foram o homem subir e pisar na terra. Não, foi o homem descer e pisar aqui. Não foi o homem subir e pisar na lua, não. Foi o homem descer e pisar na terra. E aí ele nos mostra uma vida de santidade, sem erro, e se sacrifica por nós, porque apenas um justo poderia pagar os nossos pecados. O nosso pai Adão errou, e através do nosso pai Adão o pecado entrou no mundo. Através de um único homem, os nossos pecados seriam perdoados. E aí esse homem foi impelido pelo deserto, não porque ele pecou, mas foi impelido pelo deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. O deserto é o local suficientemente quieto para que você possa ouvir a voz de Deus. Persista na sua oração. E a oração não é para que Deus mude os seus planos. O irmão ali está orando, querendo um carro. Eu não ia dar o carro, não. Vou dar o carro para ele. Não. Os planos de Deus são imutáveis. Mas a oração mesmo não respondida serve para que você estreite seu relacionamento com Deus, para que você exercite o seu relacionamento com Deus, para que você desabafe no ombro, não do seu amigo, aquele
que pode até zombar de você depois, mas naquele que de fato irá entender toda a sua angústia e o seu clamor. Persista na oração, porque Jonas nos disse que do ventre do inferno clamei a ti e tu ouviste a minha voz. Ainda no capítulo 7, no verso 13, Jesus Cristo também nos lembra das duas portas, a estreita e a larga. Sirva Jesus que é só alegria, sirva Jesus que é só felicidade, sirva Jesus que você determinará e não. Essa é a porta larga. A porta estreita é: siga Jesus e esteja preparado, pois os difamadores irão se levantar contra ti. Siga Jesus Cristo e esteja disposto a preparar o seu ombro, porque Ele vai ficar calejado da cruz que você vai carregar. Siga a Jesus Cristo e caminhe em direção à porta estreita. Mas o detalhe não é só a porta estreita não, o caminho também é estreito. Concentre-se, equilibre-se. É difícil a caminhada, mas o reino será eterno. No capítulo 7, no verso 15, ele fala dos nossos frutos. Os frutos que o próprio apóstolo Paulo se refere lá no livro de Gálatas, capítulo 22. Não os frutos da carne, a ira, a raiva, a contenda, a fofoca, a luxúria, a ambição, mas os frutos do Espírito: a mansidão, a paciência, o amor, a persistência na oração. Frutos do Espírito. Teve um irmão que falou aqui que do crente James Bond, né? Como é que é? É James Bond, né? 007. O James é o 007? É o 007, James Bond. Tinha um cidadão que trabalhava numa empresa, não há 10, 20 anos. E ele era crente. E na mesa dele, repartindo a mesa, trabalhava um outro cidadão completamente mundano. O cara chegava na segunda-feira, contava todas as suas peripécias, as suas festas, as suas bebedeiras, as suas orgias, as suas churrascadas, as suas piadas desbocadas. E o crente, com medo de ser rejeitado naquele meio, ficava quieto. Ele não queria criar problemas dentro do emprego dele, dentro do serviço dele. Passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, e toda segunda-feira aquele homem chegava com essas histórias. Em uma segunda-feira, ele senta ao lado do seu companheiro crente, toca no ombro dele e diz: eu preciso te contar o que eu fiz ontem. O que foi? Você foi para a balada? Saiu com quantas mulheres? Tomou quantas cervejas? Não. Eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Como assim? Eu fui convidado por uma pessoa e eu simplesmente não sei porquê. E quando eu entrei dentro daquele templo, eu olhei para o relógio e a primeira coisa que eu pensei é: que horas isso vai acabar? Mas daí uma orquestra maravilhosa começou a tocar e o meu coração já começou a se alegrar. Ali também tinha boa música. E aí os irmãos começaram a entoar os seus hinos e o meu coração começou a ficar mais alegre. E aí daqui a pouco chegou o pastor da igreja, abriu a Bíblia e começou a pregar sobre pecado. E aquilo, rapaz, ia me deixando numa situação complicada, porque quanto mais aquele pastor falava, aquele cara me conhece, não é possível, ele estava me confrontando. Aquilo foi a pegadinha. Aquele crente, amigo meu, ele falou para o pastor que eu ia lá na igreja com ele.
Mas aí eu vi que não. E quando eu vi, eu senti algo quente no meu rosto e eu estava chorando. E aí o meu coração já não batia mais, ele fervia, ele estava arrebentado. E no final da igreja, quando aquele pastor perguntou se alguém queria entregar a vida dele para Jesus, eu simplesmente não tive forças, e foi como eu tivesse sido içado lá para frente. E quando eu vi, eu não tinha mais vergonha, porque eu estava ajoelhado de frente daquele altar, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. E aí um sorriso abre no rosto daquele irmão, e ele disse: então aperta aqui e me dá a paz do Senhor. Como assim? Você também aceitou ontem a Cristo como único e suficiente Salvador? Ele disse: não, eu sou crente desde que eu nasci. Ele solta a mão daquele irmão e disse: que homem és tu, que durante 20 anos permitiu que eu me estragasse, que eu me prostituísse, e não falou desse Jesus Cristo maravilhoso que está transformando a minha vida. Quais são os seus frutos? Esses dias eu quase chorei no elevador do meu prédio. Eu chegando do trabalho com uma bolsa do supermercado, a imagem, símbolo do homem trabalhador, né? Levando pão para casa. Entra um cidadão, era um morador novo no prédio. Ele me dá boa noite, anuncia que está morando no prédio, pergunta referências dos vizinhos. E quando eu vou descer no 5º andar, que é o meu andar, ele olha para mim: tu é crente, né? Eu falei: sou, você também é? Não. Mas por que você me perguntou? Foi o jeito que tu me deu boa noite. Aquilo tocou o meu coração. As pessoas reconhecem quando te vejam? Como é que você se comporta quando não está na frente dos pastores da igreja? O que você conversa com seus amigos no trabalho? Você é um 007? Ou você é um outdoor ambulante dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade? E para terminar, no capítulo 7, no verso 24, Jesus Cristo fala sobre o prudente e o insensato. O prudente é aquele que constrói a casa dele sobre a rocha. O insensato sobre a areia. A casa pode ser até vistosa, mas na primeira adversidade, a estrutura vai ao chão. O verdadeiro crente em santidade, pode vir o vento, pode vir a chuva como ela veio hoje, pode vir a calúnia, pode vir a difamação, pode vir o que for, a estrutura dele continua firme, porque a nossa casa não foi alicerçada em Pedro, e glória a Deus por Pedro, mas ela foi alicerçada na rocha viva de Jerusalém, no Cordeiro verdadeiro, naquele que é capaz de, nos momentos da adversidade, quando o mundo vira as costas para você, como João lá na ilha de Pátimos, zombado, humilhado, exilado, 70 anos depois da crucificação, ouve uma voz chamando, e quando ele olha, ele cai ao chão, porque a glória resplandece naquele lugar, e ele só veja aquelas mãos que ele conhece muito bem, e a voz dizendo: não temas, a adversidade é forte, o vento é forte, o mundo é voraz, mas não se esqueça, igreja minha, eu sou contigo, eu sou contigo.
E eu gostaria de pedir perdão a Jesus Cristo hoje, pois na minha profissão a coisa que eu mais abomino é o plágio. É o cidadão que pega uma reportagem, divulga como se fosse sua e não dá os créditos a quem merece. E hoje eu plagiei o Sermão do Monte descaradamente, mas eu dou os créditos aqui, porque esta pregação não é de homem, esta pregação não é de pastor que pode cair, esta pregação não é de charlatão que está pensando só no seu dinheiro. Essa pregação foi entoada há mais de 2000 anos e continua fazendo a lágrima cair do seu rosto, porque ela foi pregada pelo maior pregador de todos os tempos, e o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. O lírio dos vales, o sol da justiça, o Senhor dos exércitos, o médico dos médicos, o lírio dos vales, o Deus poderoso de Nazaré. Aleluia, aleluia. Santidade, pois ele virá como um ladrão. Oh, quão terrível e maravilhoso será o grande dia. E para aqueles que me acompanham no rádio, para aqueles que me acompanham na TV, para aqueles que acompanham o meu ministério, eu sinto muito, mas a notícia do povo que sumiu eu não vou divulgar. Se for essa noite, eu quero encontrá-los na Nova Jerusalém. A igreja pode ficar em pé. Talvez, como a história que eu ilustrei aqui, você tenha vindo como um rapaz que entrou à igreja e não via a hora do culto acabar. Talvez você foi se alegrando durante os hinos, durante as mensagens, e nesse momento seu coração já não bate no peito, bate na garganta. Pode ser esta noite a sua salvação. Se o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, eu gostaria de convidá-lo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Existe alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como Salvador? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém aqui esta noite para Jesus Cristo de Nazaré? Na galeria, alguém? Se você gostaria de aceitar a Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Glória a Deus. Existe alguém aqui desviado dos caminhos do Senhor, que gostaria de se reencontrar com o Mestre nesta noite? Você será muito bem-vindo aqui nesta congregação. Levante as suas mãos que eu quero orar por você. Existe alguém longe dos caminhos do Mestre? Na galeria, aqui embaixo. Alguém? Deus soberano sabe de todas as coisas. Eu gostaria de convidar a igreja para vir à frente, para que nós possamos orar juntos e exaltar e enaltecer esse Deus maravilhoso que nos prometeu esse reino, um reino onde não haverá mais lágrimas, um reino onde não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Vem à frente, igreja, vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nossos corações. Glória a Deus. Glória
Glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Tu és o Deus soberano em nossas vidas. Como o salmista acabou relatando, Pai, nós não temos como pagar as nossas dívidas a Ti. Se Tu for cobrar os nossos pecados, ninguém subsistirá, ninguém irá resistir. Eu apelo para a Tua misericórdia, Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, Tu disse que dos nossos pecados não lembra mais, e que as nossas iniquidades foram jogadas no mar do esquecimento. Mas não por amor a nós, por amor ao Seu próprio nome Tu fez isso, Senhor. Deus, toque em nossos corações, que o Sermão do Monte possa continuar vivo em nossa mente, que nós possamos continuar, Pai Todo-Poderoso, seguindo as Tuas orientações de santidade, para que nós possamos, como o ladrão da cruz, como tantos outros, a nos regozijarmos no Teu reino, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu sangue precioso, obrigado pelas exortações, obrigado, Senhor, pela vida e pela chance que Tu nos concede. Eu não sei qual o problema e eu não sei quais as dificuldades dos nossos irmãos, todos têm. Tu sabes qual a minha, Senhor. Eu só peço que Tu nos ampare no Teu colo. E eu não estou te pedindo aqui em nome da igreja de Sara, não. Eu não estou te pedindo em nome dos pastores, dos obreiros, da orquestra. Eu estou te pedindo em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Abençoa-nos com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.